Fala, meu sobrinho, tio JG na área, resumindo mais um 1A. E mano, tá cansado de tanto secar genérico? Quer um bagulho mais original? Então se liga na história de hoje. Do cara que morreu, mas reencarnou. Ou seja, ele foi de base, foi de Sekai, mas virou uma árvore mutante. Aí você me diz, tio JG, uma árvore? Que coisa mais chata. Deve ser mó ruim essa história. Prefiro o genérico, pelo menos é um cara que tem aranhas e tal. Mano, eu também achava. E pra falar a verdade, eu não queria nem ler. Mas quando eu li, quer saber como foi? Então vem com o tio, que é a hora do recap. A história começa quando uma árvore aparece do nada em um mundo aparentemente bonito, agradável e inocente. Logo a árvore se assusta, pois estava morrendo engasgada. Ao ver a situação, acha que é um sonho, espera acordar, mas logo percebe que é real. Ele era um humano, mas engasgou bebendo água, morreu e virou uma árvore. Ele preferia ter virado um protagas musculosão com um harém. Vou ser sincero, eu também. Ele vê um avião passar, percebe que ainda está no século atual. Ele vê duas abelhas o irritando e já mete um double kill com um de seus galhos. Ficando orgulhoso, uma tela de evolução aparece, dizendo seus status e seu nome, Yuziyo, o mesmo nome que ele tinha quando era humano. Ele evolui seus galhos e treina por mais 15 dias, ganhando uma super habilidade de tornado perfurante juntando seus galhos. O Protagas consegue sentir que nesse novo mundo onde ele está tem um ar mutante completamente diferente do anterior. É-nos mostrado diversas criaturas, inclusive uma cobra com machadões. O Protagas dá alimento para um ninho de filhotes de falcões peregrinos, logo fortalece suas raízes, o que o causa uma dor angustiante. Yuziyu tenta ver se consegue se mexer, o que o causa uma dor ainda mais terrível. Então ele desiste, mas gastou todos os seus pontos de evolução, e justo quando precisa de mais, um inimigo supostamente aparece. Ao checar os arbustos, vê que é só uma pequena raposa ferida. Ele cura a raposa, e logo pensa em atacar, mas ao ver sua fofura, ele hesita. Tenta resistir, mas não consegue, e acaba fazendo carinho nela. Usa sua essência de cura, e acaba fazendo a raposa evoluir para uma raposa avermelhada de chamas mutantes. Ele se preocupa com humanos, e pensa que provavelmente foram eles que feriram a raposa, e que deve pensar bem como agir diante deles, ou será tratado como uma árvore do demônio. E justo quando pensava nisso, duas garotas humanas aparecem, e elas dizem: papai, viemos ver você. Ele percebe que o pai delas havia sido enterrado embaixo da árvore, mas sente algo estranho ao ver as duas. Uma delas chama-se Shaoling. O Protagas fica tristão por não poder se virar e ver as duas tomando banho no riacho. Antes de irem, elas dizem ao papai que vão voltar para vê-lo. Uma semana depois, sua raposa e os falcões peregrinos estão cada vez mais fortes, lutando de igual para igual contra oponentes poderosos. O Protagas percebe que precisa ficar ainda mais forte, pois uma águia nível baixo ainda dá trabalho. Se chegar alguma criatura nível 9 como ele, será o fim de tudo. E eita boca santa dessa árvore, hein? Nesse exato momento, uma cobra com um machadão gigante na cabeça dá um ataque surpresa, destruindo 26 galhos dos seus 50 galhos, só sobrando 24 deles. Ele vê que não tinha notado a presença de seu inimigo, mas logo entende que a habilidade especial da cobra é esconder a aura. Seu nome é Cobra Machado de Guerra e está no nível 9. Xiao Hong, a sua raposa, quer atacar, mas ele manda recuarem e enfrenta a cobra no corpo a corpo, nível 9 contra nível 9. Prende bem a cobra e fortalece todas as suas 9 raízes ao máximo. Mira na barriga da cobra e tenta perfurá-la, mas falha, só consegue uma pequena rachadura. Ele fica com medo, mas vê que não pode deixar ela notar e aposta tudo em um blefe, liberando uma forte intenção assassina para cima dela, fazendo a cobra fugir sem pensar duas vezes. Ele percebe que ficou todo lascado, mas conseguiu os últimos 10 pontos necessários para evoluir, e faz isso sem hesitar, pois não quer passar por uma situação assim de novo. A raposa e seus falcões também evoluem juntos. Logo as garotas humanas aparecem e estão sendo perseguidos por um bando de animais selvagens. Protagas percebe que foi a luz da evolução que os atraiu. A raposona e os falcões protegem as humanas. Protagas ficou super malignosão, dizendo que vai matar geral, pelo menos os animais, e as garotas desmaiam, e o Protagas resolve capturar alguns para educar e treinar. Quanto às garotas, ele vê que sua única opção é mentir para elas, usando seus galhos para escrever, dizendo que ele é o pai delas que reencarnou como um salgueiro. Elas ficam com medo e confusas, e pedem que ele diga o nome delas e o seu maior segredo. Ele usa sua janela de status apelona, que lhe fornece todas as informações para descobrir isso facilmente. Descobre que elas são irmãs gêmeas de 14 anos, He Shaoling e He Xiaoqing, e escreve isso para elas, o que emociona as duas. O Protagas diz que quando estava entediado, fez 2 presilhas de cabelo para elas, sem saber por que fez isso. Ele põe seus galhos, um sobre a cabeça de cada uma, as consolando, e pensa que talvez a alma do pai delas possa ter se fundido com ele. A Xiaoqing revela a ele que mês passado um avião foi atacado por um grupo de corvos que misteriosamente não deixou nenhum vestígio dele. Uma mancha escura no mar
mar devorou um barco inteiro e sobre a estrutura desconhecida que está fazendo todas as coisas do mundo evoluírem. Ela achou que fosse tudo fake news, mas agora ela acredita. Essa noite as garotas se divertiam, conhecendo todos os seus animais, mas é hora delas irem embora, e o Protagas pede que elas não contem nada sobre ele. Elas voltam maravilhadas, montadas na raposa, sem acreditar no tanto de coisas novas que estavam descobrindo. Durante a noite toda, e na manhã seguinte também, o Protagas continua viciadão em ficar mais forte, enquanto os falcões não acharam ainda o rastro da cobra de guerra. O Protagas fica furioso com os lobão e dá-lhe chicote neles. As garotas viram e ficam com dó, cuidando das feridas dos lobos. Protagas adotou também um bicho preguiça chamado Carequinha. Vendo elas se divertindo, ele pensa que talvez seja a hora dele relaxar um pouco também. Quando alguma coisa os observa na escuridão. Um mês e meio depois, o chefe da vila percebe que as garotas estão felizes novamente, o que não acontece desde a morte de seu pai, e se pergunta o que vão sempre fazer naquela mesma montanha. A raposa, Xiao Hong, veio levar elas de novo. Xiao Ling ia levar fertilizante para o Protagas. De repente, o céu fica nublado, e quando elas menos esperavam, a cobra machado de guerra estava na frente delas, já metendo um ataque surpresa. Vemos a cobra manchada de sangue, enquanto Yu e Yo se perguntam o porquê da demora delas. Logo a raposa chega ferida, em seus últimos suspiros. O Protagas logo usa sua essência da vida diversas vezes, e consegue restaurar sua vitalidade. Ao perguntar o que houve com as garotas, a resposta chega diante dele. A cobra machado de guerra veio provocar o Protagas, com Xiao Qing cravado em sua presa. Ela tenta devorá-la, mas Yu Ziyou dá um golpe tão veloz e poderoso com seus galhos que a perfura, e pega Xiao Qing de volta. A cobra recua, vendo que mesmo estando mais forte, ela não era párea para ele. Yu Ziyou rapidamente tenta usar a essência da vida nela, mas não adianta. Sem hesitar, ele evolui a sua essência da vida, e continua tentando, de novo e de novo, implorando que ela acorde, mas nada acontece. Ele gasta todos os seus pontos de evolução para isso, enquanto todos os animais ficam tristes vendo a cena. As pessoas da vila recuperaram Xiao Ling, e eles poderão remover o veneno dela, mas como ele chegou no coração e no cérebro, se ela sobreviver, ficará em coma. O falcão peregrino viu tudo, e conta a Yu Ziyou que a situação de Xiao Ling também não é boa. O Protagas disse que sabia que plantas tinham sentimentos, mas isso confirmou tudo. Ele não achou que seria capaz de sentir tamanha fúria nesse mundo, e disse: servos, preparem-se para lutar. A caçada à cobra machado de guerra começou. É-nos informado de 16 acidentes de avião e 20 navios em apenas 15 dias. Os culpados sendo corvos mutantes e também feras marinhas mutantes. A energia espiritual finalmente havia começado a agir. Numa sala cheia de seres humanos, vemos que criaturas acima de 1000 no nível de energia espiritual são um grande problema ao exército, e foi encontrado em pelo menos 8 lugares com energia acima de 5000, as mais perigosas de todas. Porém, uma criatura com 18.000 de energia aparece, representando o fim do mundo na visão dos humanos. Todos os animais de Yu Ziyou enfrentam a cobra machado de guerra diretamente, enquanto elas têm boas lembranças do seu curto tempo junto das irmãs gêmeas, deixando a fúria consumi-las, e esquecem suas fraquezas. E chegou a hora da raposa de fogo, enfrentando a cobra pela 4ª vez. Na primeira foi como presa e predador, na segunda foi quando a cobra lutou com Yu Ziyou, a terceira foi protegendo as irmãs. Naquele dia terrível ela pensou: se eu fosse mais forte, se eu tivesse tido mais poder. Esse pensamento tomou conta do cérebro dela. Então dessa vez, mesmo que ela tenha que morrer, ela decidiu destruir essa cobra. A raposa enfrenta a poderosa cobra machado em uma luta mortal. Ela não consegue tancar a cobra, mesmo nesse nível, mas isso não importa. Dessa vez é até a morte. Mas os falcões peregrinos chegam, e preparados para dar um golpe final. Mesmo que morram, preparam seu mergulho balístico, uma técnica tão poderosa que pode matá-los junto. Os 8 falcões juntos se preparam, e se lembram que um dia, sua mãe saiu em busca de alimentos, mas ao invés disso, ela que foi a comida. Passaram diversos dias e noites sem comer, até que Yu Ziyou chegou e os alimentou, os dando vida e luz. Em seus corações, Yu Ziyou havia se tornado o seu pai. Por isso, eles vão dar um jeito naquele que trouxe uma grande tristeza para seu pai de uma vez por todas. Mesmo que eles tenham que morrer junto, todos os animais deram o seu melhor, e mesmo assim, a cobra, muito ferida, sobreviveu. Ela ia dar um golpe final na raposa, mas os galhos de Yu Ziyou chegaram a tempo, e com eles, a presença amedrontadora do Protagas chegou junto, fazendo a cobra arregar
atacar de forma instintiva, mas ele já está cansado dessa criatura covarde e a amarra com todos os seus galhos, puxando ela de volta furioso até o local onde ele estava, e a joga no chão com todas as suas forças, quebrando tudo ao redor. A sobrevive com medo, mas não tem escolha. Precisa concentrar sua raiva na árvore em sua frente e lutar até a morte. Seu último recurso é tentar enrolar e prensar a árvore toda, mas isso é muito fraco para ele, que facilmente se liberta e para o seu ataque perfurando sua barriga com um galho. Logo manda dezenas de galhos, e cada vez mais, e cada vez mais, cada vez mais, sem piedade, pedindo furioso que ela traga a vida de Shao Kahn de volta, senão morra de uma vez. Ele a deixa em pedaços e ganha seus 90 pontos de evolução por matar a cobra, mas não é suficiente. Ele diz: levanta, levanta, levanta logo. Eu mandei levantar, continua a despedaçar o corpo da cobra, até não sobrar nada. E o Zio estava chorando. Ele matou a cobra de guerra, e não está errado, e sabe que a cobra de guerra que matou as gêmeas também não estava errada, porque nesse mundo, os fortes se alimentam dos fracos, e todas as criaturas só estão tentando sobreviver. E mesmo assim se pergunta, por que está tão triste? Porque as lágrimas não param de cair, enquanto todos os animais derramam lágrimas junto dele também. Após a batalha, Yu Zio pediu que a raposa entregasse o corpo de Shao Kahn para a vila. Agradeceu todos os animais por lutarem ao seu lado, e usou a essência da vida neles, dizendo que se quiserem sair, estão livres. Mas eles começam a evoluir, a vaca mutante selvagem, o lobo da tempestade mutante, e logo até os animais que não evoluíram concordam e se prostram diante dele, jurando lealdade para acompanhá-lo até o fim da sua jornada. Yu Zio fala chorando que vai proteger a todos dessa vez, não deixará ninguém morrer. Tem muitas coisas nesse novo mundo que ele não entende, mas sabe que o único jeito de sobreviver é ficar forte, forte até que todos o temam. E diz que tudo começa com ele. Então, geral começa a trabalhar nessa linda noite, onde nem parece que houve uma luta mortal, menos o careca, a preguiça que tá dormindo. E o Zio o segura para brigar com ele, mas de repente uma luz estranha se aproxima deles, na forma de uma garota, que logo ele reconhece, era Shao Kahn. Então o Protagas logo fala: galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado da primeira parte dessa história espetacular. E se quiserem parte 2, já sabe, deixa o like para fortalecer, meta de 22 likes nesse vídeo para ter continuação, conto com a tua inscrição também. Tio JG ficando por aqui, bom mão A para vocês.